Olá, olá a todos e boa tarde. Esquece, espera. Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do projeto de Prática e Extensão UNITA de divulgação científica. Eu sou o Lucas Evangelistas e estamos aqui com o nosso mais um artigo. O artigo desse vídeo é o Point Cloud Completion, a Survey. A tradução literal desse nome seria conclusão de nuvens de pontos, uma pesquisa nesse caso. Os atores principais dessa obra são Kennedy W. Tessema, Lyndon Hill, Senior Member AI, essa quer dizer a classificação, Mark W. Jones, Munebi Ahmed e Gary K. Letton. Publicado no dia 10 de outubro de 2024 na IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, volume 30, edição 10. Essa aqui é a capa do artigo. Vamos lá. Introdução. Como está no título, né? Fala que é a survey, nesse caso, uma pesquisa. O artigo ele tenta fazer um agregado, né, uma pesquisa sobre um tema específico. O tema nesse caso é nuvens de pontos, que são point clouds, que nesse caso é qualquer conjunto de dados que é composto por uma grande quantidade de pontos, de preferência uma grande quantidade de pontos, que são nesse caso valores de referência de posição e algumas outras variáveis. Tem vários dados que podem ser atraídos desses pontos. O artigo contextualiza nuvens de pontos como uma representação geométrica fundamental em aplicações como realidade aumentada, arqueologia, robótica e condução autônoma. Essa é uma das tecnologias mais utilizadas. Se você for qualquer vídeo de carro autônomo, essa é uma das que é mais utilizadas, que é atrelada ao LiDAR, que é a técnica de lasers, que são os lasers, que inclusive é um dos temas de nossos vídeos. Apesar dos avanços em sensores 3D, nuvens de pontos frequentemente apresentam oclusões, falhas e regiões incompletas. Aqui nós temos uma imagem do que como é que seria uma dessas falhas, né? Você tem a representação de um carro, mas o sensor, nesse caso, o sensor baseado em nuvem de pontos, não conseguiu capturar o carro inteiro. Para isso são necessários métodos de conclusão de nuvens de pontos. Nesse caso, o nome do artigo é Point Cloud Completion. Não tem uma tradução literal para uma palavra em português, completion, mas a ideia é você concluir, né? Conclusão nesse caso. A conclusão, ou seja, terminar. Você terminar de preencher a nuvem de pontos porque ela está incompleta. Métodos de conclusão de nuvens de pontos são a tarefa de reconstruir partes faltantes a partir de entradas parciais. Então, nesse caso, nós temos aqui a metade, né, do carro, da representação de um carro, e por algum processo, seja que a gente vai explicar mais à frente, você vai tentar terminar de construir esse objeto, ou essa representação. Os primeiros métodos baseavam em pistas geométricas, simetria, templates, padrões de forma. Abordagens mais modernas utilizam Deep Learning, que são técnicas de Machine Learning, e as mais recentes entregam técnicas tradicionais, como Machine Learning, ou seja, pegam um pouquinho de conhecimentos antigos, de técnicas mais antigas, e tentam trazer para a realidade de Machine Learning para atingir resultados ainda melhores. Assim, esta pesquisa busca fornecer uma síntese ampla, cobrindo métodos tradicionais de aprendizado, taxonomias, desafios, datasets, métricas, aplicações e direções futuras. Nesse caso, tenta pegar um agregado de qual é a situação da área atualmente. Ela organiza o campo por meio de uma classificação sistemática que considera tipos de entrada e saída, estratégias técnicas, datasets e métricas de avaliação. Então, esse artigo vai abordar essas quatro áreas, abordar os tipos de entradas e saídas dessas técnicas e métodos de conclusão de nuvens, estratégias que são adotadas, as técnicas mais comuns, os conjuntos de dados mais utilizados na maioria dos trabalhos dessa área, e as métricas mais comuns que são utilizadas para avaliar esses modelos. Eles também identificam tendências emergentes, desafios persistentes e lacunas que ainda precisam ser explorados. A metodologia, ou essa revisão, a partir de uma busca sistemática em múltiplos repositórios, filtrando mais de 400 documentos para uma seleção final de 157 artigos, priorizando relevância, impacto e inovação. Então, 150 artigos foram selecionados. O escopo dessa pesquisa é especificamente a conclusão, ou seja, terminar o preenchimento de nuvens de pontos. Especificamente isso. E mais especificamente, a conclusão de objetos. Você tem um mapeamento de algum objeto
e eles estão tentando fazer terminar o mapeamento desse objeto a partir usando desse objeto na sua representação de nuvens e pontos, excluindo métodos que geram nuvens a partir de imagens RGB. Nesse caso, você tem uma foto de um objeto e vai tentar, a partir desse objeto, tentar gerar uma nuvem de pontos completa. Ou que visam registrar pontos claros, ou seja, não tem também referência a sensores, especificamente somente na conclusão de nuvens de pontos. Aqui tem uma descrição dos diferentes repositórios que foram possíveis retirar os artigos. Entradas e saídas. As entradas e saídas são exatamente os dados que vão entrar no modelo e os dados que vão sair do modelo. A entrada típica do problema é um point cloud partial, que nesse caso é uma nuvem de pontos parciais, ou seja, um conjunto de pontos 3D incompleto devido a oclusões, limitações do sensor ou ângulos de captura, ou seja, um conjunto de dados tecnicamente falho. A seção destaca que o campo evoluiu e hoje tem diferentes formas de entradas. A gente tem bastante tecnologia. Essa aqui é uma imagem de um exemplo. Eu acredito que essa imagem, na verdade, é baseada, não é nem de vida real, acho que acredito que é um jogo que é baseado na tecnologia, mas a representação é bem fiel, de que você lança vários pontos e tenta capturar uma imagem. Então, nesse caso aqui, você capturou uma imagem e consegue ver que como se tratar de lasers, eles não conseguem capturar, por exemplo, atrás de objetos. Então, você, por exemplo, tem a sombra atrás do objeto, então você não sabe como é que é o objeto por trás. Então, nesse caso, as técnicas de conclusão, elas vão justamente tentar modelar o objeto inteiro, baseado apenas nas informações disponíveis. Os tipos de entradas que podem ter são entradas unimodais, que são nuvens e pontos parciais com ou sem características geométricas, ou seja, como um exemplo aqui, uma simples nuvem de pontos, ou múltiplas nuvens de pontos, ou seja, você tem o mesmo objeto, mas você pode capturar eles em vários ângulos diferentes e a partir daí tentar fazer a reconstrução do objeto. Você também temos entradas multimodais, que nesse caso não só o que é passado para o modelo não é só apenas um conjunto de uma nuvem de pontos parcial, mas também outros dados complementares, como uma imagem, uma foto do RPG de algum ângulo específico. Você também pode passar informações específicas sobre a forma do objeto. Por exemplo, aqui seria o equivalente de passar essa imagem e falar que o objeto são cilindros, alguma coisa do tipo, cilíndricos. Você também pode você pode ter um banco de dados. Então, nesse caso, em vez de você passar apenas uma imagem ou um conjunto de dados, você pode passar todo um banco de dados e vários dados diferentes e na expectativa de que o modelo aprenda alguma característica. As saídas desses modelos podem ser saídas unimodais, em que ele retorna simplesmente uma nova nuvem de pontos. Essa nuvem de pontos pode ser uma previsão totalmente nova e completa, ou seja, você dá uma coisa parcial, ele vai retornar um modelo novo, completo, uma previsão completa desse objeto novo pela metade, né? Ou você pode fazer um modelo de uma saída de nuvem de ponto parcial, mais a parte faltante. Nesse caso, no primeiro exemplo, seria o equivalente de você dar, nesse caso lá, do caso do carro, você dá a metade do carro e ele te retorna um novo modelo de um carro completo, não necessariamente do carro que você deu, ou você pode retornar exatamente a metade que você deu e ele te retorna só a parte faltante. Nesse caso, a parte que está faltando, ele vai te retornar só a parte faltante e você depois mescla e junta para complementar o resultado final. Você também pode ter saídas multimodais, em que você, nesse caso, você pode ter múltiplas reconstruções possíveis, ou seja, o modelo não vai te dar só uma resposta, ele vai te dar várias respostas possíveis prováveis, em que cada saída representa uma hipótese estrutural diferente do objeto. Ou você pode também mapas de incerteza, em que o modelo te retorna uma reconstrução, mas ele te dá essencialmente valores de confiança do quão possível, do quão correto o modelo tem de que aquela previsão que ele deu é a correta. Então, aqui o modelo produz uma única reconstrução, mas acompanhada de informações de probabilidade indicando confiança em cada região. As abordagens, tem dois grandes grupos, as abordagens utilizadas, métodos tradicionais e métodos de aprendizagem profundo. De aprendizado profundo, né? Então, nesse caso, nós temos os métodos tradicionais, inclusive a ilustração, métodos baseados em interpolação, métodos baseados em busca de patches, métodos baseados em exemplos ou em métodos baseados em geometria. Esses são os tradicionais, métodos praticamente matemáticos, algébricos. E também métodos de aprendizagem mágica que usam mais machine learning, que são métodos muito dependentes de dados. E aí nós temos a disciplina de classificação, que são métodos supervisionados,
semi-supervisionados e não supervisionados. Entrando um pouquinho mais a fundo desses métodos, os métodos tradicionais, nós temos o primeiro deles é o método de interpolação. O método de interpolação, ele usa informações locais da superfície para interpolar regiões distantes, ou seja, ele vai usar a forma como os pontos estão dispostos numa região para, a partir daí, fazer previsões acerca das áreas mais próximas dele, e assim tentando complementar o projeto, o modelo, né, o objeto. Eles são bem eficazes quando você tem falhas pequenas, que é essencialmente você meio que borrar a área, né, assim, de certa forma, para poder complementar a região. E também nós temos métodos baseados em buscas de patches, que são replicar regiões semelhantes, nesse caso, os patches, né, que você pega uma parte do objeto e você tenta repetir ela, copia e cola ela na parte faltante e vendo se fica correto. São eficientes em superfícies estruturadas, mas sofrem muito com ruídos em formas complexas. Ou seja, se você tem uma forma que ela é bem repetida, né, um objeto em que o formato dele é bem repetido, como provavelmente, digamos, um círculo, você provavelmente pode simplesmente repetir um círculo e ele vai se complementar, né, vai se fechar. Aí nós temos aqui um exemplo, que é justamente um modelo usando o método de interpolação. Ele essencialmente tenta reconstruir o objeto usando as informações que ele já tem do objeto. Aí aqui nós temos modelos tradicionais, que são a continuação mais dos modelos tradicionais. Nós temos modelos baseados em exemplos, que são baseados em exemplos completos. O algoritmo procura um modelo mais similar ao objeto observado e transfere a geometria faltante. Ou seja, ele vai pegar um exemplo de se você der um objeto para ele, ele vai usar, nesse caso, ele precisa de um banco de dados, e esse modelo difere do modelo tradicional de machine learning, porque ele não está fazendo uma regressão, ele está fazendo um modelo de uma transformação daquele objeto. Ele está literalmente comparando um objeto que ele já tem conhecimento prévio com o seu novo e falar, se eles dois são semelhantes o suficiente, isso quer dizer que eu posso complementar ele da mesma forma que eu tenho no meu exemplo antigo. E isso depende fortemente da qualidade e variedade do banco de exemplos, obviamente. E também baseados em geometria, que procura padrões geométricos na nuvem de pontos e os repete nas áreas faltantes. São poucos eficazes para formas orgânicas. Ou seja, aqui tem um exemplo, né? Que ele tem, por exemplo, no primeiro exemplo, você tem o carro, ele vai simplesmente repetir a metade que ele tem de um lado e no outro, para complementar o carro. No caso da mesinha de cedro aqui, que só tem uma parte, ele vai só virar a mesa de cedro para complementar. Aqui no caso da translação, ele tem o que parece ser um monte de lata pendurada, ele vai simplesmente pegar o exemplo e mexer para o lado, né? Repetir ele, fazer uma cópia e repetir em cima do próprio modelo para criar mais. E o scaling, que é justamente, essencialmente, ampliar o objeto. Você vai pegar o objeto e vai fazer cópias dele para botar em cima. Então, nesse caso, você não está criando coisas novas, você só está tendo o que você tem e repetindo ela para poder criar complementar o objeto. E nós temos também os métodos baseados em aprendizagem profundo. Esses são métodos mais modernos e eles aprendem a mapear automaticamente as nuvens parciais e nuvens completas utilizando as redes neurais. Eles têm métodos supervisionados, em que você tem que fornecer para o modelo dados já rotulados, ou seja, você já tem a nuvem parcial e você já tem que ter o resultado dela, o resultado dessa nuvem, o resultado completo, né? Dessa nuvem, desse dado, desse objeto em nuvem de pontos. Aí, a partir dessas comparações, você vai treinar esse modelo e esse modelo vai tentar aprender características que ligam esses dois objetos, essas duas representações. E a ideia é que ele aprende algumas características mais específicas e profundas desses objetos, e assim como você fornecer um objeto novo, ele vai conseguir fazer o mesmo processo e reconstruir o objeto devidamente. Então, mas esse primeiro modelo é muito dependente de dados já resolvidos. Você já tem que ter tanto uma nuvem parcial, faltante, como uma nuvem completa. Semi-supervisionados, eles são focados em reduzir a dependência de dados completos, ou seja, você tem que já ter tanto o dado faltante quanto o dado completo, especialmente porque dados reais completos são difíceis de obter. Se você já tem os dados completos, você não precisa treinar um sistema que já tem dados completos, né? Então é mais difícil você encontrá-los. Então, nesse caso aqui, você vai meio que usar meio a meio. Você usa dados completos, mas você também tenta utilizar alguns dados mais sintéticos, por assim dizer, que você realizou, você criou. E não supervisionados, que literalmente você só dá um conjunto de nuvens de pontos faltantes
e o modelo vai tentar reconstruir elas e você vai dizer se ele está certo ou errado. Banco de dados. Os autores também classificaram vários bancos de dados que são tradicionalmente usados nessas tarefas de conclusão de nuvens de pontos. Datasets para métodos tradicionais são compostos muito mais por formas templates e modelos segmentados de referência, ou seja, mais objetos mais simples, por assim dizer, que são simplesmente para treinar e usar como exemplo. Enquanto o datasets para métodos de aprendizagem são mais diversos, uma vez que métodos de aprendizagem necessitam de grandes quantidades de dados rotulados. Aí aqui são alguns exemplos: o ShapeNet, ModelNet, Completion 3D, que na verdade é uma benchmark, porém eles também, uma benchmark, ou seja, eles são meio que um teste que você pode fazer para saber se o seu modelo de aprendizado realmente consegue fazer essa reconstrução de nuvem de forma correta e consistente. Mas eles também fornecem um banco de dados de teste, então eles são meio que os dois ao mesmo tempo, tanto um dataset quanto uma benchmark. E MVP, que também é o Multi-View Partial Point Cloud, que é o nuvem de pontos parciais de múltiplos ângulos, múltiplas visualizações, então vários ângulos de um mesmo objeto. Métricas de avaliação. Nesse caso aqui são as métricas mais comuns. São as métricas mais comuns utilizadas para ambos os métodos. Métrica comum é o olhômetro, né, o famoso olhômetro, que é literalmente olhar para a nuvem de pontos e dizer se ela está realmente, se ela parece com o que ela se propõe a ser, comparação visual dos modelos. Armazenamento, o tamanho dessas nuvens, depois que você passa pelo modelo, o tamanho do objeto, né, do conjunto de dados, de pontos, cresce de forma esperada e não, tipo assim, ele meio que exagera no tamanho do conjunto de dados, do conjunto de pontos. Tempo de processamento, quão rápidos os modelos são capazes de fazer essa reconstrução. E complexidade da reconstrução. Se eles realmente quando fizeram a reconstrução, pegaram todos os detalhes. Alguns métodos tendem a ter métricas mais especializadas. No caso do método baseado em patch, que é o que simplesmente pega uma parte e repete ela depois, existem métricas para avaliar o quão bem esse patch é capaz de cobrir a área reconstruída. E métodos baseados em geometria avaliam o erro das extrusões em comparação com as medições tiradas diretamente dos objetos. Ou seja, quando você reproduz a geometria do objeto nele, se a forma com que essa nova geometria é encaixada, ela é encaixada de forma correta, que não tem muito, assim dizer, não fica muito errado o jeito que você faz essa replicação. Métodos de aprendizado. A métricas de avaliação para métodos de aprendizado são um pouquinho mais complicadas. Como o que você está fazendo no método de aprendizado é pegar um exemplo, e nesse caso, gerar uma previsão do exemplo, o que eles tentam fazer nesse caso, uma previsão de uma resposta, né? O que eles tentam fazer nesse caso é avaliar o quão perto esse modelo é capaz de chegar. E não se é igual ou não, uma questão binária, mas uma questão mais de um espectro do quão bem esse modelo é capaz de gerar um resultado convincente. Então, nós temos a distância Earth Movers, que é movedores da Terra, né? Assim, a tradução literal, que avalia a dissimilaridade entre duas nuvens de pontos. Você tem dois conjuntos, nesse caso, o conjunto faltante e a previsão gerada pelo modelo, e você vai ver se a distância entre elas é próxima. Ou seja, quanto maior a distância, quer dizer que mais esses dois modelos são diferentes e não estão relacionados. A distância de Chamfer, que representa a distância média dos pontos mais próximos entre duas nuvens de pontos, ou seja, nesse caso é o quão bem elas se encaixam. A distância de sensível à densidade é a mesma coisa, porém ela considera a quantidade de pontos, né? A quantidade de pontos que tem no objeto. E o F-score, que é uma medida também comum de estatística, que avalia a precisão da conclusão, a precisão da conclusão por meio da precisão dos objetos, né? O quão, nesse caso, beleza, você gerou um modelo e esse modelo parece muito perto, mas o quão, tipo assim, ele parece muito convincente, parece que é muito consistente com a sua entrada. Mas o quão preciso ele é, ou seja, o quão correto. Porque, por exemplo, digamos que você tem um conjunto de pontos que vai na coordenada, sei lá, 1, mas a previsão do ponto do seu modelo foi tipo 0,98. Então a previsão é muito próxima,
mas o quão próximo é justamente isso que o F-score tenta medir, né? Avaliar. E, por último, nós também temos métricas para dados reais, nesse caso, porque as métricas eram antigas do dado sintético. Métricas reais, nós temos a discrepância média máxima, que compara a saída do modelo com a forma sintética mais parecida. Essencialmente, você vai pegar o resultado do modelo e você vai pegar com uma comparação que já existe, né? Você já tem um modelo da sua representação e você vai saber quão próxima de certa forma, você já tem a resposta, né? E você já está sabendo quão bem é o resultado do modelo com a resposta. Fidelidade avalia se o modelo preserva os pontos da entrada, média distância entre cada ponto original e seu vizinho mais próximo na saída, ou seja, quando você vai comparar o resultado do modelo, mas apenas os pontos iniciais, os pontos originais, e saber se o modelo não mexeu nos pontos originais, né? Nesse caso, porque todo modelo ele vai gerar uma nuvem de pontos nova. Ele não vai pegar a antiga e gerar novos pontos, ele vai gerar uma nuvem nova. Então, a fidelidade diz respeito se ele conseguiu preservar essa nuvem original. A consistência verifica se o modelo é estável ao longo do tempo, calcula a distância entre saídas geradas para a mesma instância em quadros consecutivos. Nesse caso, eles vão essencialmente pegar uma entrada e tentar gerar várias saídas para ela, várias saídas, e ver se o modelo prevê todas elas exatamente da mesma forma. Essa é uma métrica que é mais utilizada para alguns modelos, porque alguns dos modelos utilizados são estatísticos, ou seja, é probabilístico. Então talvez ele não vai dar a mesma resposta o tempo todo, mas ele vai dar a resposta que é mais possível. E por último, temos a distância de Chamfer, que é sensível à região, que é uma versão modificada, que avalia apenas as regiões observadas, útil para métodos autossupervisionados. Aqui temos uma apresentação também das arquiteturas de redes mais utilizadas, né? Nesse caso aqui é mais específico apenas para os métodos de aprendizado. Essas arquiteturas definem como a rede interpreta uma nuvem de pontos e gera uma nuvem completa. Aí existem modelos de convolucionais, modelos baseados em pontos, baseados em grafos, modelos generativos, modelos baseados em transformadores e também outros modelos miscelâneos, né? Redes convolucionais 3D, elas pegam a nuvem de pontos, né, e transformam em voxels, que são essencialmente com um cubo, né, em teoria uma grade 3D de cubo, assim, e ela meio que aplica isso, né, e a partir daí, ou seja, meio que uma matriz, né, uma matriz tridimensional, e aí depois de enfiar adaptar a nuvem dessa matriz tridimensional, ele tenta aplicar no modelo convolucional, que é um modelo muito comum utilizado em análise de imagens. Eles são simples e funcionam bem, mas pedem detalhes finos e exigem muita memória. Porque nesse caso, a maioria das nuvens de pontos, elas são compostas por milhares, quase milhões de pontos. Milhares e milhares de pontos. Então, quando você vai converter isso para uma grade, para um sistema de grade, você meio que precisa de muita memória, e mesmo assim você vai provavelmente perder um pouquinho dos detalhes mais por causa da precisão, né, da grade, nesse caso. Nós temos também redes baseadas em ponto, que são, essencialmente, elas são redes que a entrada é simplesmente o conjunto de pontos, o conjunto de nuvem de pontos, mas elas passam por uma rede multicamadas, que são, acho que o modelo mais tradicional de rede neural, e uma camada de pooling. Elas mantêm a natureza irregular dos pontos e funcionam em pipelines encoder-decoder. Então, nesse caso, você tem um conjunto incompleto de pontos aqui, você passa pelo modelo da rede, e em teoria a rede por si só vai tentar fazer essa previsão, essa reconstrução do objeto final. Nós temos também redes baseadas em grafos, nesse caso não gráficos, grafos, em que tratam os pontos como nós de grafos, capturam relações locais entre vizinhos usando Graph Convolutions e preservam bem geometria local, mas são mais difíceis de treinar devido a grafos dinâmicos. Tá meio difícil de ver a imagem, mas aqui nós temos essencialmente duas imagens, uma imagem em cima de um ambiente e embaixo nós temos a previsão 3D. A ideia é que você vai passar o objeto, ele vai essencialmente construir um grafo, porque são pontos, né? Então ele só vai fazer as conexões desses pontos, baseado em algum algoritmo de vizinhança, e a partir daí ele vai tentar fazer as previsões para reconstruir esse objeto. Então é um modelo bem interessante. Nós temos modelos generativos, que nesse caso são modelos que tentam gerar
um novo objeto baseado na sua entrada, do zero, né? Nesse caso você não vai dar nenhuma entrada e ele vai tentar prever, ele vai simplesmente gerar um novo objeto. Nesse caso tem 3 tipos diferentes, que são a rede generativa adversarial, que é o exemplo de cima das cadeiras do avião, o mais de cima, são mais difíceis de treinar, porque vocês precisam de muito mais dados, de muito mais exemplos. Nós temos o segundo, que é o autoencoders variacionais, que geram formas a partir de distribuições, mas podem perder qualidades, que é o exemplo do segundo, do avião aqui, em que eles vão essencialmente pegar a imagem, gerar uma sequência de códigos, né, de um sistema de código que vai mapear os dois objetos, e no final vai tentar reproduzir esse objeto baseado na codificação. E modelos generativos de difusão, que é uma das tecnologias hoje em dia utilizada para geração de imagens, muito comum, muitas IAs utilizam essa tecnologia para gerar imagens, e eles utilizaram da mesma forma, que é uma tendência baseada em ruído. Você tem um objeto, você vai essencialmente poluir o objeto, gerar muito ruído, e a partir dessa nova imagem em ruído, bastante poluída, você vai pedir para o modelo essencialmente reconstruir a imagem original. Mas eles precisam contornar o problema da falta de ordem dos pontos, que é um problema específico para a ordem de pontos. Que nesse caso é o último exemplo da cadeira rosa, avião azul, onde você começa com uma nuvem meio que desorganizada de pontos, e o modelo vai tentar reconstruir o objeto original a partir dessa nuvem de pontos desorganizada. Essa aqui é, por último, a abordagem de rede baseadas em transformadores, que é a mesma tecnologia utilizada pelas IAs do tipo do Gemini, do GPT, inclusive o T de GPT é de transformador. Elas usam atenção, self-attention, para processar dados irregulares e capturam muito bem as relações globais, porém tem alto custo computacional, exatamente, em que eles pegam o conjunto de dados da nuvem de pontos, né? Vão essencialmente fazer o processo que é de tokenizar, vão gerar uma sequência de dados juntas, né? De posições, de coisas, provavelmente algo que eu não tenho como interpretar essas IAs, né? Então não vou nem ficar tentando inventar. Em teoria, vai passar pela IA e a partir disso a IA, usando a tecnologia dos transformadores, a técnica dos transformadores vai tentar reconstruir a rede. Aí também temos outros modelos em que eles essencialmente tentam mudar o objetivo da previsão, né, do objetivo. Eles reformulam a tarefa, né, mas que o resultado final seja o que você quer, mas em teoria o modelo está buscando outra coisa, mas ele vai dar o resultado final na prática é o que você precisa. Problemas de deslocamento de pontos, problemas de simetria, ou usam representações intermediárias. Então, são outros modelos, outras especiarias. O próprio artigo não entra muito em detalhe, porque são ainda muito nichados. Desafios técnicos. Os desafios técnicos, nesse caso, são desafios comuns à área, que são, essencialmente, características... esse cara que não dá para fugir, né? As situações que não dá para fugir, que são rotineiras para qualquer pesquisador da área. Os principais desafios são ruídos outliers, estruturas desordenadas, falta de dados pareados, problemas de densidade e representação de atributos, features, né? E aqui eu vou entrar mais a fundo em cada um deles. O primeiro desses desafios é a questão dos ruídos e outliers. Ruídos e outliers diz respeito a point clouds, nuvens de pontos reais, frequentemente contêm ruídos, pontos que pertencem a outros objetos, e outliers, pontos do próprio objeto, mas com medições incorretas. Aqui, por exemplo, tem um exemplo que essencialmente eu passei uma parede de uma floresta, né, uma montanha, e a leitura conseguiu capturar a floresta, mas também capturou vários outros pontos que meio que atrapalham a projeção do objeto, né, a coleta de dados do objeto. Isso é uma coisa muito natural, porque a tecnologia de coleta desses pontos, a mais comum, a mais conhecida, que é a LiDAR, ela funciona soltando lasers. E essencialmente a ideia é você solta o laser vai bater no objeto, e vai bater no objeto, vai refletir, vai voltar para a câmera para o sensor, e o sensor vai simplesmente medir o tempo que demorou para o sensor ir e voltar, e quando o laser volta, ele calcula a distância baseado nisso e salva as informações nesse ponto, né, nesse ponto de retorno. O problema é que, ou seja, qualquer partícula que estiver no meio do caminho entre o sensor e o objeto que está sendo registrado
vai causar ruído, vai virar ruído, nesse caso, vai virar um erro de registro na câmera. E isso não só apenas isso afeta, como até às vezes a iluminação do ambiente também pode afetar a concentração de ruído de outliers. Esses problemas vêm de fatores como qualidade do sensor, iluminações, movimento do LiDAR e até reflexões. Então, qualquer coisa no ambiente que pode atrapalhar o sensor, a viagem do laser, nesse caso, o trajeto do laser, vai aumentar a quantidade de ruído e outliers na coleta de dados. Poucos métodos tratam explicitamente disso. Alguns usam denoising, que são técnicas para remover esses pontos de ruído, segmentação ou filtragem baseada em densidade para limpar os dados antes da completude. Nesse caso, como muitas vezes os ruídos eles vão estar em regiões afastadas, então você pode fazer alguns processos para remover eles. Mas não é em toda situação que você consegue fazer essa remoção de ruídos e ruídos muitas vezes eles conseguem atrapalhar a qualidade dos conjuntos de dados. O segundo desafio é estrutura desordenada. Bem, toda nuvem de pontos é uma coleção de pontos, 3D nesse caso. Cada ponto é uma medida de coordenada e que é combinada com outros pontos individuais para formar a nuvem completa. As nuvens de pontos, por causa disso, elas são irregulares e sem ordem. Ou seja, não tem um ponto que é o primeiro, não tem um ponto que esse ponto vem antes desse, esse aqui é o ponto central, esse aqui é o ponto que define toda a nova. Não, cada ponto é independente de um de si, então a ordem deles não importa, o que importa é o conjunto deles. Essa propriedade é conhecida como invariância de permutação, ou seja, você pode mudar a ordem dos pontos, a ordem dos pontos, não a posição, mas a ordem de como você vai tratar dos pontos, e isso não vai mudar o objeto final. E redes tradicionais, como redes convolucionais, elas não lidam bem com essas entradas permutadas. Porque, em teoria, o que nas redes convolucionais? Você tem uma matriz. Em teoria, se você mudar a posição dos dados nessa matriz, você tem uma outra entrada de dados. Porém, quando trata de nuvens de pontos, você fazer uma alteração dessa, você não necessariamente mudou o objeto. Talvez você mudou o ângulo do objeto, mas você não mudou o objeto e muito menos as áreas que têm que ser reconstruídas. Então, isso atrapalha, isso é um desafio muito grande quando você trabalha com esse tipo de rede. Qualquer forma de reestruturar as nuvens de pontos leva a uma perda de informação. Ou seja, e mesmo assim, se você tentar, tentar criar algum pivot, tentar reestruturar os dados de alguma forma que você consiga essencialmente fixar a posição dos dados, isso vai de alguma forma também levar a perda de informação. Falta de dados pareados. Aqui diz respeito mais à questão dos conjuntos de dados, né, dos bancos de dados, que a disponibilidade de dados rotulados é essencial para o treinamento de redes aprendizados. E a simulação de dados reais, simulação de dados do mundo real através de projeção regressa ou criação de nuvens espaciais a partir do mundo completas. Essa é uma das soluções, é justamente isso. Você tentar, como não existem muitos dados do mundo real, até porque a tecnologia é relativamente recente, relativamente distribuída, porque não era tão comum utilizar ela quanto hoje em dia. Não quer dizer que a tecnologia é nova, mas que ela distribuiu, dispersou recentemente. Opa, eu passei. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Então, uma das soluções que eles podem fazer é tentar criar dados através da simulação de mundos reais. Uma das formas é usando projeção regressa, que você está essencialmente pegando uma cena e meio que tentando reduzindo ela, né, a menos detalhes para você tentar utilizar ela, ou criando nuvens espaciais a partir da remoção de pontos, que é um processo semelhante, mas nesse caso você vai pegar um objeto e vai remover uma parte dele, e com isso você tem um objeto completo, né, uma produção de nuvens completa, e você vai remover uma parte e tentar reproduzir para o modelo completar de novo. E também a utilização de dados pareados com informações externas. Nesse caso, você já pega dados que já estão rotulados, corretamente rotulados, né? Bancos de dados já rotulados, e usando informações externas, ou cerca de alguma característica do dado, você pode tentar criar mais a partir disso. E também temos os problemas de densidade. A densidade diz respeito à qualidade de um conjunto de nuvem de pontos, da quantidade de pontos numa região. Então, por exemplo, você sabe que você pega uma árvore, você pega duas árvores, você pode ter duas árvores no ambiente, mas uma delas tem bastante pontos, o que permite você ter uma imagem bem detalhada da árvore, enquanto a outra tem poucos pontos. Então você sabe que é a árvore, porque o formato geral dos pontos indica uma árvore, porém ela tem menos pontos que isso.
A maior quantidade de pontos geralmente é melhor porque ela revela mais detalhes do seu objeto que está sendo registrado. Porém, isso também traz problemas, né? A densidade ela pode variar muito entre os scans. Alguns são extremamente densos, ou seja, tem pontos demais, e outros são muito esparsos, outros têm poucos pontos. Ou seja, você tem o problema da densidade ser muito alta, o que é um alto custo computacional, porque você tem que tratar de cada um dos pontos. Então, que você meio que tem que reduzir os pontos, você tem que selecionar quais pontos você vai remover, que não atrapalha a sua análise. Ou então você tem problemas de densidade desigual, onde algumas regiões do seu conjunto tem muitos pontos, muitos registros, mas outros não tem muito, talvez esteja faltando. E essa discrepância, às vezes, também atrapalha na hora do treinamento, porque você pode ter, por exemplo, um mesmo objeto e você tem vários registros desse objeto. Só que em alguns desses registros, uma área do objeto recebeu muito mais pontos do que outras. Porém, em teoria, você tem vários registros mesmo, várias nuvens de pontos retirados em momentos diferentes do mesmo objeto, mas a própria distribuição dos pontos nesses registros pode atrapalhar quando você for passar num modelo de treinamento. E por último, você tem a representação de atributo, que justamente diz respeito ao quão bem você consegue extrair os detalhes do seu objeto através da coleta desses pontos. Você tem o problema da extração de características locais detalhadas, que é essencialmente isso. Características locais se referem às características que podem ser inferidas de diferentes partes de um objeto inteiro, como a textura, informações da borda, se é uma borda suave, uma borda reta, né, ângulo, uma borda suave, a curvatura de um objeto, a orientação do objeto, se está onde é para cima, onde é para baixo. Esses objetos são características locais que, para você capturar usando a câmera, é um pouquinho mais complicado. E também tem características globais, que se referem a características observadas em toda a extensão do objeto. Por exemplo, descritores do formato do objeto. Você vai saber se, por exemplo, se você estiver filmando um prédio muito grande e o prédio, por acaso, ele é meio cilíndrico. Como é que você vai saber que o seu sensor vai conseguir captar justamente essa curvatura da parede dele e que ele é meio cilíndrico? A escala do objeto também, qual é a escala que você está filmando do objeto, do seu sensor, a pose do objeto e várias outras características que são relacionadas à cena inteira do seu objeto. E também agora também nós temos a última característica, que é a conclusão de nuvens de pontos e outras tarefas de processamento de dados. Aqui é mais respeito em as diferentes aplicações desses métodos de conclusão de nuvens de pontos na própria área de processamento de nuvens de pontos. A primeira delas é a aplicação de conclusão de cena, em que você vai preencher regiões faltantes em cenas 3D antes ou durante o processo de segmentação e análise estrutural. Ou seja, você tem uma cena que você quer usar em algum processo, mas está faltando, então você usa o processo para complementar a cena. Muito fácil. O segundo é a detecção de objetos, porque a conclusão de nuvens ela melhora os detectores 3D ao recuperar partes ocultas ou os ausentes dos nuvens de pontos, comum em sensores LiDAR. Ou seja, se você sabe, em teoria, você já sabe qual que é o objeto por completo, fazer a detecção desse objeto é muito melhor. Digamos, o exemplo comum em carros autônomos é justamente isso. Quando o carro está andando na estrada e ele registrar, por exemplo, o que aparenta ser um conjunto de pontos no meio da estrada, ele tem que identificar rapidamente que é uma pessoa. E às vezes só por um lado, talvez ele não consiga. Ele vai ter que diferenciar, por exemplo, o que aparentemente é só uma linha, né, de longo alcance. Você vai ter que diferenciar o que é um poste do que é uma pessoa. O que é se a pessoa está na rua ou se a pessoa está na calçada. Esses são detalhes que, essa dissecção de objetos fica muito melhor se você tem informação completa do objeto. A segmentação, que é contribuir informações estruturais que ajudam a segmentar superfícies mesmo quando parcialmente observadas. Aqui, justamente, é outra característica também da detecção, que é como você vai segmentar. Segmentar o quê? Segmentar é você selecionar uma parte específica do conjunto de dados. E normalmente, saber como que você vai segmentar um objeto completo é muito mais fácil se você sabe qual é o objeto completo. Então, a conclusão de nuvens de pontos é muito importante nesse aspecto. E, por último, seria na área de pré-treinamento de modelos. Aqui, se você consegue completar uma nuvem de pontos, você essencialmente consegue criar mais dados para treinar os seus modelos.
e os modelos são treinados mascarando partes da nuvem e pedindo à rede para reconstruí-las. Essencialmente assim. Você consegue criar mais dados se você consegue reconstruir os dados de forma mais consistente e fiel. Aqui são algumas referências que foram utilizadas no artigo e por isso se acaba. Então, muito obrigado e até. Acho que é isso, né? Esse é o último vídeo. Muito obrigado.